Bom, é muito importante o nosso processo de busca, nós resgatarmos alguns ensinamentos que até então estavam perdidos da humanidade. O próprio cristianismo tem seu escopo, falando do cristianismo real, ali, dos coptas, dos cátaros, essênios e outros agrupamentos aí, cuja maioria eram considerados como hereges na época, heresia, né? Então, algumas escolas guardam ensinamentos que ficaram perdidos na noite dos tempos, porém que, de certa forma, se tornaram disponíveis através do ressurgimento mágico e de seu potencial ali obtido principalmente após o advento aí das aldeias globais do ciberespaço. Então, tendo em vista tudo isso, é possível recolhermos um verdadeiro manancial ali, e depois que fizermos aí essa peneira do bom e do ruim, pegar os ensinamentos e ver ali o fator perene entre os mesmos. Uma coisa que é muito observada é a questão avatárica ali, a questão messiânica ali, a questão de alguém que vem de cima para então poder realizar aqui uma missão onde ele então dá as boas novas para a humanidade, né? Podendo dessa forma então libertar a consciência humana. Se formos reparar, isso diz menção a um tipo de um ser humano ter adquirido todo o potencial de consciência possível, e lá em cima então ele ter sido delegado da obra de descer para dar essas informações para a humanidade. Coisa também que se encontra na questão das estrelas ali, que muitas vezes são colocadas como sábios que conseguiram alcançar um tipo de consciência tamanha que os fez terem ali sido convertidos em luz pura que brilha ali resplandecedentemente no firmamento, né? Então, conforme a pessoa vai recobrando sua essência, automaticamente ela vai se fazendo enxergar para todo esse manancial de conhecimento que se apresenta através de filetes de energia, de eletromagnetismo, verdadeiros filamentos de luz, né? Que vem ali na forma de informação, sendo luz e informação metafórica, uma metáfora para informação. Informação não é só linguagem, mas também é sentimento. Informação, ela diz respeito a todo o conjunto de elementos que são ali de uma forma descrita, que passa por uma descrição, e que essa descrição chega ali a um receptor, e esse receptor decodifica ali o que está impresso naquele símbolo, naquela letra ou naquela palavra. Então, a própria essência humana, quando ela é resgatada, ela consegue realizar toda essa decodificação, porque toda essa luz que está nesse símbolo já era conhecida dela em sua essência. Só que quando ela caiu na matéria, ela foi revestida de uma tamanha densidade que essa essência se tornou de alguma forma esquecida para ela. Conforme ela vai rumando o caminho de volta junto à origem novamente, essa luz fica cada vez mais presente na vida dela, e a pessoa consegue dessa forma começar a ir decodificando pouco a pouco os símbolos e as linguagens, e chega um certo tempo que ela se une com a luz em um processo que muitas escolas colocam como arrebatamento ou transfiguração, de forma a se diluir completamente com o divino. Então, a questão avatárica, ela corresponde também a uma determinada morte psicológica. Estou falando da morte dos eus psicológicos. Os eus psicológicos, eles seguem a vontade do corpo de desejos e não do corpo da vontade real. Então, quando a pessoa vai matando esses eus psicológicos, só sobra o eu que é a real vontade, ou que é até conhecido como não eu. Mas, embora sem nos ater tanto a esse paradoxo, a questão é que essa morte dos eus psicológicos, ela é retratada ali como metáfora de
de alguém ali que deu a vida pela humanidade e que ele morreu para dar a vida à humanidade. Isso significa que os eus psicológicos foram mortos e que então isso permitiu ali uma nova vida, né? Porque não existe, a morte é nada mais do que uma ruptura ali, um lapso ali entre uma dimensão e outra. Então ele morre para viver, ele morre para a vida eterna, ou seja, ele passa de uma dimensão para outra, ele passa pelo lapso ali de um tempo ilusório. Então morrer para os eus psicológicos do desejo, morrer para os psicológicos que deixam a pessoa à deriva, andando para lá e para cá, que não tem aquele eixo real, mas que deixa a pessoa andando para lá e para cá. A pessoa quer uma coisa, depois quer outra, depois quer outra, depois quer outra. Cria aquela ansiedade na pessoa, cria aquela inquietude na pessoa, e deixa a pessoa para lá e para cá, no meio de um ping-pong. Isso tudo são os eus psicológicos dos desejos que fazem. Quando a pessoa vai aniquilando um por um através da análise das ideias meditativas, só quem sobra é aquele eixo de vontade, aquele que está quieto, aquele que está na asana, aquele que está ali de uma maneira fixa, de uma maneira perene. Ele que leva a pessoa para esse patamar junto à essência novamente, que é uma transcendência. Então, quando existe essa morte para os eus psicológicos, ao mesmo tempo existe a vida, que é um paradoxo, morte e vida. Uma existe para trazer a outra. Então o ser humano mata esses eus psicológicos para ter a vida. E a vida é o que? A humanidade, é uma unidade, porque ele deixou aquela dualidade dos eus psicológicos que estão ali dependentes de uma coisa e outra, entre o observador e a coisa observada, sendo dualistas. Ele mata essa dualidade e chega à unidade, humano, humanidade, comunicação, communicatio, tornar comum, humanidade. Então essa é a metáfora a respeito aí de um ser ter se sacrificado pela humanidade para dar a vida à humanidade. Na verdade se trata primeiramente do microcosmo. O microcosmo humano, ele tem que morrer para os eus psicológicos, das vontadinhas, e fazer então a apoteose do eu real ali, da real vontade. Como vocês podem ver, decodificando a coisa através de um simbolismo profundo, nós chegamos à real essência da mesma. E essa essência é nada mais nada menos que a própria morada do indivíduo. É a própria casa que o indivíduo deixou ali para poder empreender ali uma jornada ali de exploração, a qual muitas vezes a levou em uma densidade ali, em lugares muito terríficos, né? Terríveis, por assim dizer, e que ele sente aquela estagnação de se movimentar novamente, até que só sobra aquela ideia primordial dele voltar ao Pai. Ele sobe ao Pai através da realização dessa morte psicológica. Então, voltando ao Pai, ele morre para os seus psicológicos e atinge depois a unidade, sendo então, fazendo jus então ao humanas. Ou seja, humanas, uma potência ali, uma mente, uma energia. Então ele encontra a humanidade, que é como comunicar, é tornar comum, ser comum. Então ele morre para dar vida a essa humanidade, a essa unidade. Então ele se torna um com o divino, ele volta à essência. Então essa é uma decodificação que torna, como vocês viram, muito plausível essa ideia, porque essa ideia ela é corrente, insistindo em várias escolas até da antiguidade ao redor do mundo, do globo, etc. E quando nós passamos a ver tudo de uma forma mais iniciática, mais simbólica, nós chegamos então à conclusão de que os vários signos de linguagem servem ali como uma forma meramente ilustrativa de tentar definir uma coisa que muitas vezes está além da forma, que é, no caso, essa transfiguração, essa unidade, essa volta do ser humano ao divino. Ela por si só desafia qualquer modelo de descrição, porque ela é muito sutil, ela é muito sublime, ela já está ali de uma forma tão expansiva que ela já há muito tempo ultrapassou ali os limites e definições que a verborragia pode chegar. Então resta-nos a capacidade de poder decodificar esses sinais através de uma explicação plausível que tenta ali e de fato faz ali a menção a esse mito aí existente,
de uma criatura que morre para dar vida à humanidade, e você desmembrando esses sinais, você tem então toda essa verdade iniciática. Por enquanto é só, cara.